E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Esta é a parte 2, daquele que morreu como vilão, e reencarnou como um discípulo, para se vingar de todos. Se não viu a primeira parte, clique no card logo acima, e veja a playlist completa. Espero que gostem. Agora, sem mais delongas, vamos continuar a história. Abaixo do pico do céu próspero, no meio da arena, estava Xuxiu, perguntando aos seus irmãos e irmãs, das outras seitas, se não seria mais divertido se fizéssemos uma aposta. Ele revelou que em sua posse estavam 6 das famosas pílulas de Tianshu de 7º grau, com qualidade superior e uma taxa de 90% de reforço. Isto seria uma ótima oportunidade para todos terem a chance de superar o seu cultivo atual. Todos ouviram, não conseguiam acreditar que poderiam ter a chance de aumentar o seu cultivo de uma forma tão fácil. Com estas pílulas, seria possível romper para um domínio superior e conseguir alcançar o domínio santo inferior, e tudo o que precisamos fazer é apostar contra o Xuxiu para obter estas pílulas. O usuário está enganando seus irmãos e irmãs da Terra Sagrada, fingindo ser fraco, para no final roubar todos os recursos de cultivo. Por esta ação maligna, o sistema vai o recompensar com 300 pontos de cultivo. De repente, Jian perguntou como esta aposta funcionará, mas em sua mente, ele decidiu que apenas vai apostar contra Xuxiu, para retirar estas pílulas de suas mãos. Mas Tão Liao questionou seu irmão Shu, e em sua mente, ela só podia pensar que se a mestra da seita soubesse o que ele estava fazendo, ela iria o castigar. E com um sorriso de deboche, ele respondeu que tudo dependeria do quanto valeria estas pílulas, já que ele as recebeu de presente, ele não saberia dizer o real valor delas. Shu então chamou pelo ancião da seita do Pico do Céu Próspero, e perguntou se ele saberia dizer o real valor destas pílulas. O ancião disse que normalmente, cada uma das pílulas são vendidas em leilões por 1 milhão de pedras espirituais superiores, e como são 6 pílulas, então são 6 milhões de pedras espirituais superiores. Todos ficaram surpresos com esse valor, principalmente Jian, que estava se perguntando se tinha o suficiente para cobrir esta aposta, que valia 6 milhões. Xuxiu, com um sorriso radiante, disse a todos para não desanimar, se todos se juntarem, irão conseguir um valor até maior que 6 milhões, e se vencerem, as pílulas serão divididas entre aqueles que colaboraram no valor total. E após ouvirem essa lógica, todos concordaram em se juntar para cobrir a aposta, e todos apostaram tudo o que tinham. A maioria apostou contra o Shu, mas o mesmo não se importou, pois no final, ele vai pegar tudo diante dos olhos de todos. Xuxiu pediu para o ancião ser o árbitro, e guardasse com segurança as pedras espirituais, e após dizer isso, Shu, com um salto, aterrissou para dentro da arena. Zanji encarou Shu, e com um tom de superioridade, ele disse: "Você finalmente teve a coragem de entrar na arena, assim que isso acabar, tomarei todas aquelas pílulas, e você ficará no seu lugar, bem abaixo do meu pé." E Shu apenas o encarou com seus olhos escarlates, e respondeu: "É isso que veremos hoje." Então, uma barreira foi levantada, para limitar o alcance de seus ataques. Jian sorria, enquanto pensava na derrota de Shu, e Zanji estava muito confiante da sua vitória, e pensava que um fracassado como Xuxiu nunca teve, e nunca terá, a chance de vencer, nem que cultivasse por milhares de anos. Então, ele se posicionou, e com apenas um passo, ele ficou na frente de Xuxiu, e desferiu um chute, que acertaria a cabeça de Shu. Mas o mesmo conseguiu tranquilamente desviar desse chute, e recuou para manter uma boa distância. Zanji elogiou Xuxiu, dizendo que seus reflexos melhoraram, e perguntou se ele poderia desviar disto. Zanji criou pregos de trovão, e os lançou na direção de Shu, porém, o mesmo conseguiu desviar de todos os projéteis. Yao começou a se preocupar, e rezou para que nada de ruim acontecesse ao seu querido irmão, mas aqueles que tinham apostado contra Shu disseram que o resultado já era muito óbvio, não tinha nenhuma chance do lixo Shu vencer o grande irmão Zanji. Zanji tentou mais um golpe a curta distância, porém, mais uma vez, Shu tranquilamente desviou deste golpe, e fazendo uma careta para Zanji, perguntou debochadamente se o mesmo havia ficado mais lento, ou era Shu que havia ficado mais forte. Esse comentário deixou Zanji muito irritado, e se perguntava como esse lixo havia conseguido ficar mais rápido do que ele, e não querendo mais gastar energia, ele decidiu acabar logo com apenas um movimento.
E sacando a sua espada, ele criou uma cortina negra, e foi diretamente na direção de Shu, e usou a sua técnica de espada do trovão negro. Shu mais uma vez conseguiu desviar, porém, percebeu que esta cortina limitava os seus movimentos, e decidiu utilizar a sua nova espada para romper a cortina feita pelo Zanji. E num movimento rápido, ele rompeu a cortina, e saltou para fora, mas era exatamente isso, o que Zanji estava esperando, pois no chão, Shushio era muito rápido, mas no ar, não tem como escapar deste ataque. Zanji desferiu um golpe poderoso em Shu, que fez o mesmo largar a espada. Ou é o que parecia. Shu, vendo que Zanji mordeu a isca, ele contra-atacou, e em um piscar de olhos, ele havia acertado fatalmente Zanji, fazendo cair no chão a espada e o corpo sem vida de Zanji, enquanto limpava a sua espada. Todos ficaram sem reação, não acreditando no que acabaram de ver, principalmente Jian, e em sua mente ele perguntava, como esse lixo conseguiu vencer o Zanji? Todos os que tinham visto a luta, não conseguiam acreditar que o mesmo fracassado Shushio derrotou o grande irmão Zanji Men. O ancião então, declarou que nesta batalha de vida ou morte no Pico do Céu Próspero, o vencedor é Shushio do Pico do Céu Nascente, e como vencedor da aposta, ele ficará com todas as recompensas. Aqueles que haviam sido mais prejudicados foram os que apostaram contra o Shushio, ficando muito desanimados por perderem suas preciosas pedras espirituais. De repente, Shushio começou a cuspir sangue, e Tong Yao foi para socorrê-lo, e perguntou se ele estava bem. Em resposta, Shu disse que apenas queria sair daquele lugar para poder descansar. Porém, a verdade é que isso tudo não passava de uma atuação da parte daquele, conhecido como o demônio Shu. Afinal, se é para fingir ser fraco, tem que fazer isso direito. E em pensamento, ele se desculpa com suas irmãs e irmãos, mas, eu, Shushio, vou pegar todos os recursos que vocês têm. E o primeiro a cair nesse golpe foi Jian Linjun, que pensou que esta seria uma boa oportunidade para acabar de uma vez com Shushio. Ele então pediu para o seu subordinado desafiá-lo, e o próprio aceitou o pedido. Então, descendo em uma espada flutuante, estava um homem de cabelos pretos e olhos fundos. Este é Shen Lingei, subordinado de Jian. Lingei desafiou Shushio para mais um duelo, aqui e agora. Tong Yao, irritada, respondeu que seu irmão já está muito ferido da última batalha, e disse que apenas os covardes desafiam aqueles que estão fracos demais para se defender. Jian então disse que as regras são claras, qualquer um pode desafiar o vencedor da última partida, e com um sorrisinho, ele diz que a maioria foi muito prejudicada com essa aposta, e que é para ela não ficar surpresa, caso haja outras pessoas querendo uma revanche. Jian então perguntou se Shushio teria a coragem de aceitar mais um desafio, com as mesmas condições. Se vencer, pode ficar com tudo, mas se perder, terá que entregar todos os recursos que pegou. Shushio, como um bom ator, disse que está muito ferido e muito exausto, não aceitaria participar de outra partida nem mesmo se estivesse valendo o dobro da última aposta. Jian então ofereceu uma proposta, desta vez, seria o triplo ou nada. E após ouvir isso, Shushio pegou um gongo e começou a anunciar que estava aceitando um novo desafio, e disse para todos que esta seria uma ótima oportunidade para não só recuperar o que perderam, mas ainda podem fazer uma graninha extra. Shu Tianzin, olhando para essa situação, apenas suspirou, pensando que Shushio não sabe quando parar, e que ele deveria ter desistido enquanto estava vencendo. Então aqueles que haviam apostado antes, agora renovaram a confiança, e a esperança de poder recuperar o que haviam perdido, e ainda poder lucrar no final. Porém, mal sabiam que todos estavam caindo em mais um golpe do demônio Shu. O sistema até o elogiou, por demonstrar que também é uma astuta raposa gananciosa, e como recompensa, recebeu um bônus de 200 pontos. Em pensamento, Shushio estava se sentindo mal por todos os que estão apostando contra ele, mas não sentiu culpa, pois, o golpe tá aí, só cai quem quer. Então, o ancião permitiu que esta batalha acontecesse, e deu o sinal para dar início ao duelo, e preocupada, Tong Yao pediu para o seu irmão ter cuidado, ao que Shushio respondeu, para ela não se preocupar. Lingei, fala para Shu, que não queria ter que matar alguém tão fraco, mas não tem escolha, e curioso, Shushio perguntou o porquê. E Lingei responde que sua irmã mais nova acabou se ferindo gravemente após retornar de uma missão, e que para curar as suas feridas, é necessário um tesouro especial, e felizmente, o irmão mais velho, Jian, possui esse tesouro.
Então, demonstrando misericórdia, ele disse que vai acabar tudo, num ataque rápido e certeiro, por respeito à sua irmã, que não gosta de machucar gente mais fraca do que ela. Xuxiu achou toda essa história comovente, e responde que em uma batalha, palavras sentimentais não garantem a vitória, mas sim ações. Xuxiu desembainhou a sua espada, e com um movimento rápido, ele foi para as costas do Linguei, e desferiu um golpe, que acabou sendo bloqueado pelo mesmo, e com raiva, perguntou se ele é um covarde, por ter feito um ataque pelas costas. E Xuxiu responde que em uma batalha de verdade, não há direção certa de onde virá o ataque, e pede para ele não se preocupar, pois eu, Xuxiu, vou cuidar bem da sua irmã mais nova. De repente, Linguei é perfurado pela espada de Xuxiu, e após removê-la, ele cria uma reversão de feitiço, que o joga para longe, fazendo bater diretamente na barreira, e o corpo sem vida de Linguei, lentamente, desce até o chão da arena. E Xuxiu lhe conta que os vilões sempre morrem por falar demais, é muito melhor atacar logo de uma vez, para não dar a chance de um contra-ataque. Xianzhen e todos os outros ficaram surpresos e sem reação, em ver que Xuxiu derrotou facilmente o Linguei, que é considerado um prodígio. Mas o choque foi muito maior para aqueles que tinham apostado na derrota de Xuxiu, e com muita fé, queriam que ele perdesse, mas ele acabou vencendo, o que deixou todos tristes, pois acabaram de perder tudo o que tinham nessa aposta. Tão Miao abraçou seu irmão Shu, parabenizando pela sua esmagadora vitória, e ele, humildemente, diz que isso tudo foi apenas sorte. Ele começou a pegar os lucros, e os guardar nas suas sacolas espaciais, porém eram tantas coisas que a sacola acabou ficando cheia. Ele pediu uma emprestada à sua irmã, e ela com um sorriso radiante, entregou sem hesitação, e disse a ele que tudo que for dela, também é dele. Shu começou a esfregar na cara dos perdedores as pílulas de 7º grau que queriam, e os mesmos o xingaram, e o acusaram de apenas ter feito tudo isso com intenção de os roubar. Xuxiu respondeu que nunca faria uma coisa dessas, e chamou seu barco voador. O usuário é realmente malvado e cruel. Você obteve o signo de vilão. Como recompensa, o usuário obteve mais 200 pontos de cultivo. Enquanto Xuxiu partia, Tão Miao alertou a ele que precisava ser cuidadoso, pois a partir de agora, o traiçoeiro Jian Linjun vai querer se vingar de seu irmão. No quarto de Xuxiu, ele estava surpreso com os seus lucros, e pensou em trocar algumas coisas com o sistema para receber mais pontos de cultivo. Ele então tentou trocar uma espada espiritual, feita de aço azul mortal, e o sistema lhe deu apenas um ponto de cultivo. Esta ação o fez reclamar com o sistema, pois na última vez ele obteve muito mais que isso. E o sistema lhe informa que conforme o usuário for aumentando seu nível, os preços de troca e venda também vão mudar, e era para ele não tentar bancar o esperto para cima do sistema, pois ele não havia sido o primeiro a tentar. Tudo o que Xuxiu podia fazer é xingar o sistema. De repente, ele ouviu uma ressonância, e ele percebeu que a máscara que sua mestra estava usando, e se pergunta o que ela deve estar fazendo. É mostrado então o palácio do Pico do Céu Pacífico. Vimos a mestra Mendien perguntando à mestra da Terra Sagrada, se ela realmente viu o seu discípulo obter a intenção da espada na noite passada. A mestra responde que sim, e que esse discípulo chamado Xuxiu tem um grande talento escondido. Mendien retruca, dizendo que isso é impossível, pois há pouco tempo, ele não tinha esse nível de talento. A mestra, então pergunta se seu discípulo havia recentemente mudado o seu comportamento. Mendien então suspeita que talvez seu discípulo tenha sido possuído por alguém. Mas a mestra responde que isso seria muito improvável, pois para conseguir isso, é necessário que o reencarnado tenha chegado ao nível do santo inferior, e não há mais ninguém além de nós, que tenha conseguido chegar nesse nível, e além disso, é necessário ter a própria intenção divina. E todas essas coisas só podem ser adquiridas uma vez por pessoa. Isso é uma regra sagrada que não pode ser quebrada. Mendien, confusa, perguntou, então qual seria a verdadeira causa de sua súbita mudança? A mestra responde que é muito raro, mas talvez ele possa ter tido uma oportunidade inesperada, o que possibilitou dele avançar tanto em tão pouco tempo. Ela então diz que a partir de agora, Mendien terá que se esforçar em treinar Xuxiu, pois ela tem muita confiança de que esse garoto poderá se tornar um futuro deus espadachim, e com o ensinamento certo, isso poderá acontecer muito em breve. Com um pouco de hesitação, Mendien respondeu que irá treiná-lo rigorosamente, porém,
Em sua mente ela se pergunta, nesse sentido, quem seria o servo e quem seria o mestre, e Xuxiu acaba ouvindo toda a conversa, e se faz a mesma pergunta. Mais tarde, já dentro da mansão da Mendiin, o Xuxiu saudou a sua mestra, e lhe disse que veio até ela, para pedir mais alguns conselhos, porém, Mendiin não estava para brincadeira, e perguntou do porquê, de seu discípulo não tê-la avisado, sobre a sua intenção da espada recém-adquirida. Xuxiu se aproximou de sua mestra, e na inocência, perguntou como ela sabia disso, e Mendiin respondeu que a mestra da Terra Sagrada controla toda a Terra Sagrada, mesmo que ele tenta se esconder, não poderia passar despercebido. Xuxiu, muito interessado, perguntou para sua mestra, se a própria, também sabia sobre o relacionamento dos dois, e em resposta, Mendiin diz que isso não seria nada bom se ela descobrisse. Então, Xuxiu com uma expressão sacana, pediu para sua mestra o ensinar mais sobre a arte da cultivação em conjunto. Mendiin tentou resistir, mas acabou não conseguindo, e os dois fizeram mais uma sessão de cultivo duplo. E 3 horas depois, o sistema havia o parabenizado por conseguir aumentar a sua taxa de cultivo em 30%. Mas Xuxiu percebeu que a taxa de aumento de cultivo diminuiu um pouco, se comparado à última vez, e se pergunta se o motivo disso foi porque o cultivo de sua mestra foi selado. Ele teve a ideia de liberar o cultivo de sua mestra da próxima vez, mas ele pensou um pouco melhor, e decidiu descartar essa opção. Ele então agradece a sua mestra por tê-lo ajudado tanto, e se despediu dela. Enquanto ele ia embora, Mendiin só pensava que quando ela conseguir se livrar desse selo, ela irá se vingar de seu discípulo infiel, partindo em milhares de pedaços. Mais tarde, no pico do Tesouro Valioso, no pavilhão dos tesouros, estava Xuxiu subindo as escadas, enquanto todos estavam falando sobre o desempenho dele na arena, o assunto mais falado em todos os picos. Ele então entrou no pavilhão, e uma senhorita de cabelos castanhos e olhos dourados como ouro, apareceu para cumprimentá-lo. Ela se apresentou como Xuxiaoran, a discípula do Pico do Tesouro Valioso, e perguntou se ele tinha vindo a este lugar para vender seus itens. Xuxiu, com a mão no queixo dela, perguntou mansamente, sobre como ela sabia disso, e se por acaso ela sabia ler mentes. Ela responde que ouviu falar que ele tinha lutado na arena, a mando de uma aposta, e acabou ganhando muitas coisas, então ficou fácil saber o motivo de sua visita. Sem perder tempo, ela pediu para ele a seguir. Xuxiu olhou para ela, e pensou que ela não é apenas um rostinho bonito, e ele começou a observar os objetos que estão na prateleira. Ele estava pensando que todos esses itens aqui são de ótima qualidade, porém tem pouca energia espiritual nelas, e percebendo isso, ele pensou que talvez os itens trocados com o sistema não precisem ser de alta qualidade ou bonitos, apenas precisam ter muita energia espiritual latente. O sistema o parabenizou por perceber isso em tão pouco tempo, e como recompensa, acabou de receber um barco novo, e responde que ele poderá negociar com qualquer item de muita energia espiritual, mas ele não poderia negociar a vida de pessoas ou seres vivos com o sistema, e Xuxiu suspira pensando que isso é uma pena. Xiaoran, por um instante pensou que tinha sentido uma intenção assassina vinda de Xuxiu, e o mesmo se vira para ela, e pediu para que Xiaoran trouxesse todas as pílulas de recuperação de energia, e elixires de restauração da vitalidade. Xiaoran ficou surpresa, ao ouvir que ele queria todos, mas sem questionar, ela disse que irá buscar separar tudo para ele. Xuxiu estava prestes a encerrar as suas compras, porém, ele havia sentido algo, era um fragmento de bronze, que por algum motivo estava reagindo à sua intenção da espada. Curioso sobre o fragmento, ele perguntou para Xiaoran, o quanto custa o fragmento de bronze. Ela responde que aquilo não é nada valioso, ela apenas achou e colocou na prateleira, então disse que se o irmão Xu estiver interessado, poderia simplesmente levá-lo. Porém, Xuxiu respondeu que não gosta de dever favores, então deu ela um saco de 100 pedras espirituais superiores, e pediu para ela ficar com o troco, e começou a se dirigir para a saída. Mas Xiaoran o impediu, e com uma expressão séria, disse que queria pedir um favor ao irmão Xu. Os dois foram a outro cômodo para conversar, e Xiaoran perguntou a Xuxiu se ele sabia sobre a Torre Sagrada de Taizu, e Xuxiu respondeu que sim, e revelou que é uma arma imperialista, com grande poder ofensivo e defensivo, capaz de guardar várias coisas no seu interior. E está atualmente localizado no Pico do Céu Pacífico, onde o imperador morreu. Não é só uma construção que protege toda a Terra Sagrada Taizu,
mas é o melhor lugar para os discípulos cultivar e treinar. Na torre, é possível testar o poder de combate dos discípulos, o talento, compreensão e resistência, e quanto mais alto subir, maior será os benefícios que vai receber. Xiaoran confirma tudo o que ele havia dito, e também revela que neste ano, uma passagem para o reino secreto será aberta, e dos 1.700 discípulos que irão participar, os 300 primeiros discípulos terão o direito de entrar no reino secreto. Ela sabe que Shu Xiu é forte, e tem muita fé, que ele conseguirá ser um desses 300 discípulos, e o pedido dela é que o irmão Shu participe deste evento, e se aproximando dele, com uma voz sedutora, ela perguntou se ele podia fazer isso por ela. E assim encerramos a parte 2. Se vocês gostaram, deixem o like, se quiserem a continuação, coloquem nos comentários. Desse jeito eu continuo trazendo mais conteúdo para todos vocês. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, e até a próxima.